Essa é a verdadeira história de Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. A opressão chegou ao auge quando o faraó Ramsés II, no século 13 a.C., mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó Ramsés II ordenou às parteiras dos hebreus que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro, vedou com betume e colocou dentro a criança e a depositou entre os juncos na margem do rio Nilo. A criança foi resgatada por uma filha do faraó e recebeu o nome de Moisés, aquele que foi tirado das águas. Passaram os anos, Moisés cresceu e saiu para ver os seus irmãos e notou que eram submetidos a trabalhos forçados e maltratados por um egípcio. Olhou para um lado e para o outro e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o enterrou na areia. O faraó ouviu falar do fato e procurou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu do faraó e se refugiou no país de Midian. Certo dia, quando Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, o anjo de Deus apareceu a Moisés em meio a uma sarça que ardia em fogo. Das chamas ouviu-se uma voz que se identificou como Deus e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Durante a visão, Moisés recebeu poderes especiais e com eles poderia convencer o faraó para libertar seu povo. Moisés voltou ao palácio e fez o pedido ao faraó, mas esse recusou. Ante a recusa do faraó, Moisés fez com que o Egito fosse assolado por 10 pragas: transformação da água do rio Nilo em sangue, invasão de rãs, praga de piolhos, invasão de moscas, morte do gado, aparecimento de chagas, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, trevas e a última delas, a morte de todos os primogênitos egípcios, que só então convenceu o faraó, que decidiu libertar os hebreus. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucote. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças e mulheres. Subiu também com eles imensa multidão, com ovelhas, gados e muitos animais. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Quando o povo de Israel partiram de Ramsés para Sucote, encontrou na frente o Mar Vermelho. E Deus manda Moisés estender o cajado que ele possuía em sua mão, e as águas do Mar Vermelho se abriram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Na desobediência, Faraó decidiu perseguir o povo de Israel. Na perseguição, os egípcios entraram atrás deles com todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros, e foram até ao meio do mar. Javé disse a Moisés: estenda a mão,
sobre o mar, e as águas voltaram contra os egípcios. Seus carros e cavaleiros, e todos morreram. Ao chegarem ao sopé do monte Sinai, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus as 2 tábuas com os 10 mandamentos e uma série de leis que passam a regular as relações entre os homens.